E aí, pessoal, tudo bom? Espero que sim. Estamos aqui na segunda parte da aula sobre o livro Ética Nicômaco de Aristóteles, que é um livro primoroso. E a minha ideia é ler pequenos trechos, comentá-los, né, e trazer referências que estejam em sintonia com o nosso dia a dia. Então a gente está no livro 1, olha só, e ele começa, né? O bem, a finalidade de todas as coisas. Então, tudo para Aristóteles se resume à busca do bem. Tudo para Aristóteles se resume à busca daquilo que não é útil para nada. Tudo para Aristóteles se resume à investigação parcimoniosa de toda aquela sequência, tá, de ações que visam determinados resultados, até que num determinado momento você vai chegar e vai falar: esse é o resultado último, eu cheguei no finalzinho. E se é o resultado último, se é o bem maior, se é a eudaimonia, a prosperidade, a felicidade, isso por si só já põe um ponto final e faz com que você possa afirmar que você está vivendo e vivenciando a sua plena inutilidade. Olha só que bacana, né? Inutilidade porque você chegou no teto, acima disso não tem mais nada, né? Olha que bacana. Por exemplo, a finalidade da medicina é a saúde, tá? E da construção de navios, um navio. E da estratégia, a vitória. E da economia doméstica, a riqueza. Daí, né, você pode se questionar: e da minha vida? E da minha existência? Qual é a finalidade da minha existência? Né? Olha só que bacana. As finalidades das artes principais são mais desejáveis do que as finalidades das artes que lhes são subordinadas, uma vez que estas últimas finalidades somente são visadas em função das primeiras. Então, uma coisa que começa a ficar claro já aqui na primeira página do livro 1 de Ética a Nicômaco é que Aristóteles é um indivíduo que prima pela hierarquia. Ele é um indivíduo que prima pela descoberta da ordem do universo. Para ele, o universo é todo hierarquizado e é um dó, porque hierarquia hoje no mundo contemporâneo é algo que a gente despreza, né? Muitos de nós desprezamos, né? Eu não posso colocar no universal, né? A gente, todo mundo, né? Mas principalmente o pensamento progressista, o pensamento de esquerda, que é um pensamento coletivista, involuntário, né? Ele acaba destruindo toda essa sequência, que é uma sequência lógica, que é uma sequência verdadeira, que é uma sequência que está introduzida na natureza e que pressupõe que determinadas coisas são de fato melhores do que outras coisas, né? Para o progressista, para o esquerdista, funk e música clássica estão no mesmo padrão, né? E basicamente todo o livro de Aristóteles, tá? Todo o Ética Nicômaco, vai ser uma sucessão enorme de bons argumentos para negar essa coletivização involuntária, ainda que na época dele não se falasse de progressismo, de esquerdismo e muito menos de esquerdismo ensandecido e alucinado, né? Continuamos, aqui ele fala do bem maior, né? Está claro que uma finalidade última tem que ser o bem e o bem mais excelente. O bem mais excelente. Aqui me faz lembrar, nesse parágrafo, das primeiras aulas do professor Olavo de Carvalho no seu curso online de filosofia, que ele estimula os seus alunos a escrever um necrológio. Eu não sei se você lembra, se você sabe o que é um necrológio, né? Mas quando uma pessoa morre no jornal, tá, pode estar escrito um necrológio, que é uma lembrança da vida dessa pessoa, né? Meio que um relato de como essa pessoa viveu. E o professor Olavo de Carvalho pede para os seus alunos escreverem um necrológio no sentido de aquele necrológio representar o que a pessoa gostaria de ter sido. Isso é muito interessante, porque muitos de nós somos a todo momento estimulados a pensar no que nós vamos fazer da vida, né? E quando você pensa naquilo que você vai fazer da vida, sem antes pensar naquilo que você quer ser na vida, naquilo que você objetiva ser, naquilo que você é chamado, mais uma vez, voltamos para a questão do vocar e da vocação, você corre o risco de instrumentalizar inadequadamente a tua vida.
você corre o risco de projetar, por exemplo, para a tua vida um encaixe cósmico que não necessariamente é o seu, né? Simplesmente porque você admira uma pessoa, simplesmente porque você admira uma profissão, mas que talvez não esteja em sintonia, né, com aquilo que você herdou no mais profundo âmago do teu ser. Então é interessante, né, você escrever um necrológio que supostamente, se você tivesse em espírito lendo o necrológio que foi escrito a respeito de você, né, você falaria, caramba, meu, é exatamente isso que eu desejei ser na minha vida. Olha que bacana, né? Apesar de não estar escrito isso aqui, é muito possível você fazer uma analogia com esse parágrafo do bem maior, né? Se existe um bem maior para todas as coisas, se existe uma hierarquização no mundo e na natureza, existe, entre outras coisas, hierarquização de valores. Olha só que interessante. Os valores são princípios que nos ajudam a tomar a decisão na vida. E você pode, por exemplo, falar, caramba, família é muito importante para mim, família é muito importante para mim, família é muito importante. Nossa, família é um valor para você, né? Mas quando você está com a família, o que você sente? Eu sinto carinho, eu sinto aconchego, eu sinto conforto, eu sinto segurança. Olha só que interessante. Então, talvez a família seja um meio para você conseguir vivenciar carinho, compaixão, conforto, aconchego. Dá para você trabalhar com essas questões, né, de valores, princípios que ajudam você a tomar decisão na vida, né, mas princípios que são meios para atingir princípios e valores que são fins, né? Se nós formos seguindo essa sequência, muito provavelmente e invariavelmente a gente vai chegar no valor dos valores, que para Aristóteles era a eudaimonia, e que foi traduzido, como a gente já viu, por felicidade, por não termos uma tradução melhor, mas que também a gente vai encontrar prosperidade, uma vida próspera, uma vida encaixada, uma vida plenamente realizada, uma vida que você conseguiu seguir de forma coerente o teu senso vocacional. Para Aristóteles, como ele vai falando de ciências, como ele vai falando de todas as maneiras de fruir o mundo, como ele vai falando de todas as maneiras com as quais a gente pode conceder sentido ao mundo, a ciência maior para ele é a política, né? E parece ser esta a ciência política, posto que ela é que determina quais ciências devem existir nos estados e quais ramos do conhecimento deve cada diferente classe de cidadãos aprender e até que ponto. Olha só que bacana. Ora, ele não está errado, porque praticamente todas as nossas mazelas e todas as nossas alegrias na vida, elas acabam sendo dependentes da nossa organização na polis, da nossa organização na cidade, da nossa organização no convívio e na intersubjetividade das almas, na intersubjetividade, né, que nos faz verdadeiramente humanos, porque Aristóteles continua falando o seguinte, né? Ontologicamente, olha só, isso aqui é uma notinha, ontologicamente, o indivíduo isolado não é, olha que bacana, tá? O indivíduo isolado não é, ele não existe, embora exista biologicamente, somaticamente e psicologicamente, determinando a necessidade da ética, né? Então Aristóteles falava, olha, um asceta, um indivíduo que está vivendo isolado, que vive fora do convívio da sociedade, ele não está atualizando nem mesmo a sua própria humanidade, porque nós somos seres políticos dotados de logos, nós somos seres que vivemos na polis, na convivência, dotados de razão, dotados de comunicação, dotados do verbo, da palavra, dotados da possibilidade de nos compreendermos mutuamente por meio dos acordos que nós vamos tecendo no decorrer das nossas existências, né? Consequentemente, ele continua, o bem humano tem que ser a finalidade da ciência política, pois, ainda que seja o caso de o bem ser idêntico para o indivíduo e para o Estado, o bem do Estado é visivelmente um bem maior e mais perfeito. Mais uma vez, olha só que interessante que ele está colocando aqui. O bem do indivíduo
é importantíssimo, mas o bem do Estado é maior. Caramba, esse cara é um comunista. Não, não. Para Aristóteles, em hipótese alguma, nós poderemos machucar o indivíduo para erigir a humanidade. Não, muito pelo contrário. Por isso que ele está falando o seguinte: você quer ter uma humanidade melhor? Você quer ter um Estado melhor? Você quer ter uma polis melhor? Então olhe para si. Né? Aristóteles é um individualista. Né? É um indivíduo que acredita que nós temos que olhar para nós temos que buscar nos reconciliar com a nossa vocação, porque a partir daí, estando encaixado no universo, estaremos encaixados no Estado, né? E o Estado florescerá, e o Estado conseguirá produzir as suas benesses para todos os cidadãos. Então, mais uma vez, não se machuca o indivíduo para se erigir uma humanidade, como apregoam, por exemplo, aqueles humanistas ensandecidos, psicopatas, né? E que são a base do pensamento progressista esquerdopata atual. Força-se uma coletivização completamente involuntária. Se você precisar destruir o indivíduo para, de certa maneira, fomentar um ideal de civilização que nunca foi testado, um ideal de civilização que nunca foi vivenciado, não tem problema algum. Continuemos, pois, olha só que bacana. Os assuntos estudados pela ciência política são o nobre e o justo. Mas essas concepções envolvem muita diversidade de opinião e incerteza, de modo a se acreditar, por vezes, que não passam de meras convenções a serem desprovidas de efetiva existência na natureza das coisas. Mais uma vez, Aristóteles é um naturalista. Aristóteles é um indivíduo que está a todo momento contemplando a natureza e tentando identificar na natureza determinados padrões e determinadas sequências que podem ser previsíveis para todo aquele que tem um olhar mais atento, né? Mais uma vez, o professor Olavo de Carvalho, em várias de suas aulas, nos ensina a fazer a prática meditativa, que não tem nada a ver com a prática meditativa do yoga e do budismo, né? A prática meditativa do professor Olavo de Carvalho é para que a gente possa perceber determinadas paralaxes cognitivas, talvez até determinadas dissonâncias cognitivas, quando a gente é seduzido por um pensamento lógico, por um pensamento encadeado, por um pensamento que tem nexo de causalidade e fala, caramba, isso é verdade. Não, isso é verdade no âmbito do discurso. Né? Quando Aristóteles fala, por exemplo, da lógica, da analítica, ele está analisando a veracidade de um determinado discurso. Por exemplo, acompanhem comigo. Blegs bluffam. Blig é um bleg. Logo, o Blig bluffa. Beleza, é verdade que o Blig bluffa, porque se Blegs bluffam e se o Blig é um bleg, daqui a pouquinho ele vai dar uma blofadinha. Tá? Isso é 100% verdadeiro. Isso tem um encadeamento lógico, isso tem nexo de causalidade, mas não significa que você encontrará na imanência da realidade bligs blofando a todo momento. Né? Primeiro porque os bligs não existem, você não vai encontrar nem bligs por aí, e muito menos os bligs blofando. Tá? Blegs bluffam, blig é um bleg, logo blig blofará a qualquer momento. Calma, respira fundo. Em vez de sair criticando essa assertiva, esse argumento, tente encontrar isso no mundo da realidade. Tá? Aristóteles quer que a gente faça isso o tempo inteiro. Aristóteles quer que a gente olhe para a realidade, se reconcilie com a realidade e tente encontrar a verdade nas coisas e não necessariamente a verdade, né, no pensamento, a verdade nas asserções, a verdade nos argumentos, a verdade nos discursos analíticos. Ainda que ele não fale disso aqui, ele fala disso em outro livro que está aqui, quem sabe mais para frente a gente pode falar sobre ele, né, que é o órgão, né, quando ele vai nos ensinar a pensar melhor. Então, continuemos aqui falando mais um pouquinho. Olha só. Para que possa, portanto, julgar um assunto particular, é preciso que o indivíduo tenha sido instruído nesse assunto. Para ser um bom juiz, em geral, é necessário que tenha recebido uma educação completa. Consequentemente, os jovens não estão aptos para o estudo da política, porque carecem de experiência de vida
e de experiência de conduta. E hoje a gente sabe, biologicamente, o nosso cérebro, o nosso encéfalo, ele vai estar 100% maduro quando a gente atingir 30 anos de idade. Olha só que interessante, com 30 anos de idade, nosso cérebro está madurinho, 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 está prontinho. Né? Além do que, os jovens são conduzidos por suas paixões, de modo que estudarão sem um propósito ou proveito, porquanto a finalidade dessa ciência é a ação e não o conhecimento. E não faz diferença alguma se são jovens em anos ou se é uma questão de imaturidade. A lacuna não tem cunho cronológico. Olha só que coisa linda. Para quem me acompanha aqui no canal, sabe que eu falo muito dos processos de desenvolvimento e de amadurecimento da condição humana. Né? Mais uma vez, o professor Olavo de Carvalho nos legou um texto belíssimo, né? E uma ideia fantástica, que é a teoria das 12 camadas da personalidade. E Aristóteles não está citando as 12 camadas da personalidade aqui, mas ele está falando, olha só, política, ética, processos deliberativos, tem a ver com o indivíduo que é maduro. E o indivíduo que é maduro, ele já é um pouquinho mais vivido, ele tem um cabelinho mais branco, ou então ausência de cabelo. Mas, mesmo as pessoas que têm cabelinho mais branco ou ausência de cabelo, não necessariamente amadureceram na alma da mesma maneira que amadureceram no corpo. Nós temos duas linhas paralelas, né? A evolução nos estágios do amadurecimento do próprio corpo físico e a evolução e os estágios e as camadas e os níveis do amadurecimento da própria personalidade, do próprio caráter, e não necessariamente essas duas coisas, ainda que paralelas, vão seguir junto. Às vezes o corpo vai amadurecendo e a alma vai ficando completamente imatura, né? E se a gente for parar para pensar hoje, a nossa educação, ela há muito tempo abandonou a formação integral do jovem, né? A nossa educação, quando muito, né? De um lado, se a gente pegar os colégios objetivo da vida, e pelo menos eles são bastante verdadeiros, diz um amigo meu, né, que é o Marcelo Gonzaga, um querido, ele fala, os caras são muito verdadeiros. Eles falam, aqui nós vamos trabalhar com o seu filho para passar no vestibular. Ou seja, o objetivo ele não está muito preocupado em formar militantes ou militontos, né? Já uma quantidade enorme de outras escolas e de outros colégios, né, nem isso faz, né, nem te instrumentaliza para passar no vestibular. Outro sim faz do seu filho um indivíduo militonto, um indivíduo que não vai ter na escola, né, um treinamento paralelo àquele que deveria ser dado na família e na igreja, que é para formar cidadãos íntegros, que é para formar pessoas com um caráter ilibado, que é para formar pessoas que identifiquem qual é a sua vocação. Isso nada tem a ver com testes vocacionais, é uma coisa muito mais profunda, como vocês vão ver na sequência das nossas aulinhas aqui a respeito do livro Ética Nicômaco. Continuamos aqui, olha só. Aristóteles ele vai falar uma coisa interessantíssima e que muitas vezes eu não vejo em palestras de indivíduos que se arvoram serem coaches. Eu vou ajudar você a ser feliz. E daí começam a falar de estratégias para atingir a felicidade, mas sem definir o que vem a ser felicidade. Ora, pense bem, se existem processos de amadurecimento da condição humana, se existem camadas de amadurecimento da condição humana, muito provavelmente em cada nova camada que você é jogado, você vai ter uma nova definição de felicidade, né? Você vai ter um novo conceito de felicidade. E infelizmente, quando as pessoas, a grande maioria dos treinadores comportamentais, eles versam sobre felicidade, eles estão falando do aspecto mais baixo da felicidade, do aspecto mais hedonístico da felicidade, do aspecto mais voltado para a aquisição do prazer, naquele umbigocentrismo que faz com que muitas vezes nós não possamos expandir a nossa consciência para perceber a complexidade do mundo e, consequentemente, a complexidade da polis que nos rodeia e onde nós estamos inseridos. Então, vem comigo, olha só. Retomando. Digamos que, posto que toda ação de conhecer e toda intenção deliberada estão dirigidas à consecução de algum bem, examinemos o que cumpre declararmos como sendo a meta da política, ou seja, qual o mais elevado entre todos os bens cuja obtenção pode ser realizada pela ação. Verbalmente, é-nos possível quase afirmar que a maioria esmagadora da espécie humana está de acordo no que tange a isso, pois tanto a multidão quanto as pessoas refinadas
a ele se referem como sendo a felicidade. A felicidade aqui na tradução, mas o tradutor, ele lá embaixo tem uma notinha e fala o seguinte, né? Eudaimonia, um daqueles termos gregos de dificílima tradução, porque o conceito é mais abrangente do que o nosso. Tá? Eudaimonia engloba também as ideias correlatas de bem-estar e prosperidade. Importante ressaltar que para Aristóteles não se trata de um estado passivo de sentimento, mas de uma forma de atividade. Isso é interessantíssimo, porque quando a gente pensa em felicidade, quando a gente pensa em amor, a gente pensa sempre naqueles afetos que tomam conta da gente e que você começa a falar, eu estou me sentindo feliz, né? Eu estou amando. Não é disso que se trata o Ética Nicômaco. O Ética Nicômaco está falando da felicidade que é atuada na vida, do amor que se pratica e não do amor que se sente. É completamente diferente. Daí a gente pode pensar, por exemplo, numa santa da Igreja Católica, por exemplo, a Madre Teresa de Calcutá. Ela teve uma vida, acredite você, né, em Nosso Senhor Jesus Cristo ou não, mas é uma vida santa se a gente for pensar em ações feitas, né? Ela teve uma vida pautada no trabalho voluntário, no trabalho para as outras pessoas, no trabalho com pobres, com pessoas que estão numa condição de miserabilidade. Imagine que ela estivesse viva aqui do nosso lado e eu a abraçasse e falasse, Madre, caramba, que legal, hein? Que vida feliz, bombou, hein? Nossa, vida super feliz. Provavelmente ela olharia para mim, de soslaio, e falaria, filho, eu fiz o que eu tinha que fazer. E se vocês forem dar uma olhadinha, uma pesquisada na vida da Madre Teresa de Calcutá, vocês vão ver que nada se assemelha à felicidade sentida, nada se assemelha ao churrasco na laje, nada se assemelha à festa e depois a festa, e qual é a boa de hoje. Isso não significa que ela não poderia, inclusive, sentir-se bem na medida que ajudava os pobres e que ajudava as pessoas carentes, mas a felicidade que Aristóteles vai nos propor aqui no Ética Nicômaco, para começo de conversa, não tem nada a ver com a felicidade que as novelas da Globo nos fazem querer acreditar que existe por aí, tá bom? A gente dá continuidade na parte 3. Um abraço.